aqui entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, peça pra Ele. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meus amigos Deus. Quem é? O Rei da glória. Quem é? O Rei da glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? O Rei da glória. Quem é? O Rei da glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Diga Ele. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Senhor, nós abrimos o nosso coração nessa noite, Deus. Nós abrimos o nosso coração para Ti, Senhor. E nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Habita em nós, Senhor. Habita em nossos corações, Pai. Espírito Santo de Deus, olha para cada vida agora, Senhor. Olha para cada coração. Onde houver, Senhor, um coração quebrantado nessa noite, entra e faz morada, Senhor. Onde houver alguém rendido ao Teu amor nessa noite, meu Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus, entra com poder e autoridade agora, Senhor. Onde houver, meu Deus, um pai, uma mãe que clama por sua família, entra nesta casa nessa noite e faça a transformação que eles necessitam. Onde houver alguém aqui doente nessa noite, traga a cura. Quem estiver aqui aprisionado pelas garras de Satanás, traga a libertação que essa vida precisa. Mas em nome de Jesus, Pai, não permita que ninguém saia daqui do mesmo jeito, mas que o Teu poder venha de encontro com cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Vem, Senhor, e faz morada, Pai. Habita no coração do Teu povo, habita neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Diga comigo, Espírito Santo, eu abro meu coração. Diga, entra e faz morada. Diga comigo, Espírito Santo, eu abro os meus ouvidos. Diga, fala comigo. Diga, Espírito Santo, eu abro os meus olhos. Me permita te enxergar. Diga, em nome de Jesus, fala comigo. Diga, fala comigo, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos aqui nessa noite desejam ouvir a voz do Espírito Santo? Quantos desejam ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite, igreja? Aleluia. Dê lugar para Ele nessa noite. Cumprimenta o irmão que está do seu lado aí. Comente 2 ou 3 pessoas nessa noite. Diga para ele que bom que você está aqui. Diga para ele, o Espírito Santo vai falar com você. Libera uma palavra de bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus. Você está num ambiente profético. Por isso nós precisamos
emprestar a nossa boca para Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos vieram aqui nessa noite porque querem ouvir a voz de Deus? Diga amém. Eu não acreditei ainda. Quantos vieram aqui nessa noite porque desejam ouvir a voz de Deus? Digam amém. Glórias ao nome do Senhor. Então se prepara, porque Deus vai falar com você em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo aí, queridos. Aleluia. Abra aí no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, no verso 2. Nós vamos falar aqui de algo muito importante para aqueles que desejam que esse seja um ano abençoado na tua vida. Nós estamos declarando, profetizando sobre a igreja do Senhor, sobre as nossas vidas, que este ano será um ano de caminhando debaixo de céus abertos. Nós já ministramos, os céus já foram abertos. Jesus, ele já abriu os céus. O caminho, o acesso já foi liberado. Agora nós precisamos entender essa verdade e começarmos a nos posicionar para que venhamos de fato caminhar debaixo de céus abertos em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui desejam? Vou fazer uma pergunta bem boba, aparentemente, é uma pergunta bem óbvia, mas eu quero perguntar aqui: quantos desejam que 2017 seja um ano abençoado para a tua vida? 2018. Quantos desejam que 2018 seja um ano de mudança de fato na tua vida? Glória a Deus. Romanos capítulo 12, no verso 2. Romanos 12, 2, diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis, ou não vos moldeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os teus olhos. Espírito Santo, nós te louvamos por mais essa noite na tua presença. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Senhor. Fala com os teus filhos, fala com a tua igreja, meu Deus. Que nessa noite nós possamos ouvir o som da tua voz, bradando ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Que não seja eu, mas que a partir desse momento, meu Deus, o Senhor possa me usar como um canal para a tua igreja. Fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja através da minha vida. A começar de mim, Senhor, nós necessitamos de ouvir a tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Diga comigo: Espírito Santo, eu quero muito ouvir a sua voz. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar no teu lugar. Glória a Deus. Nós falamos, irmãos, nesse ano nós entramos com uma mentalidade um pouco diferente. Nós entramos com uma visão um pouco mais distante, com um pensamento um pouco mais alto. Nós entramos esse ano desejando, no nome de Jesus, mergulharmos em águas profundas. O desejo do nosso coração, a oração sobre essa igreja, é que o Senhor venha trazer sobre as nossas vidas um despertamento. É que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente pare de pedir aquilo que o Senhor já nos deu. Porque nós vemos que a gente está atrasado. A igreja do Senhor, ela tem andado de uma forma atrasada. Por quê? Ela tem andado de uma forma atrasada porque nós estamos pedindo ainda
aquilo que o Senhor já conquistou por nós. Nós estamos clamando ainda por algumas coisas que o Senhor já nos abençoou. Como assim, pastor? O que eu quero eu ainda não tenho nas minhas mãos, mas em algum lugar ele já existe. Nós ministramos há um tempo atrás que existe um lugar onde todas os nossos sonhos, onde todas as coisas que nós desejamos e que nós necessitamos, essas coisas já existem. Nós ministramos uma vez sobre entrando no reino de Deus, no lugar da provisão. Nós ministramos ali que aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, ele está simplesmente a um passo de fé do lugar que a gente está. Quando Jesus ele tinha nas mãos 5 pães e 2 peixes, ele apresentou aquilo para Deus, ele deu graças, e de repente o pessoal foi tirando de dentro dos cestos e foi dividindo com a multidão de aproximadamente 15.000 pessoas. Mas onde estava todo esse pão e todo esse peixe? Onde estava todo esse material, todo esse alimento que foi distribuído para essas pessoas? Não tinha ali uma copiadora que colocava o peixe, que saía várias cópias de peixe e distribuía. Em algum lugar estava aqueles pães e aqueles peixes que foram distribuídos. E que lugar é esse? No mesmo lugar onde estão os teus sonhos, no mesmo lugar onde está a realização dos seus projetos, nas mãos de Deus, no lugar onde Deus já proveu todas as coisas. Mas pastor, o senhor disse que Deus já realizou os meus sonhos. O senhor disse que Deus já me abençoou, que Ele já me deu tudo aquilo que eu quero. Sim, a única coisa que nós precisamos hoje é entender isso e começar a nos posicionarmos para que a gente venha tomar posse disso. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele já nos abençoou, e não é simplesmente que Ele nos abençoou. A Bíblia vai dizer que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Aonde, pastor? Nas regiões celestiais. Então, enquanto eu manter o meu pé fixado aqui na terra, enquanto eu manter os meus olhos voltados para aquilo que é terreno, eu sempre vou ficar pedindo a mesma coisa, sendo que Deus já me deu. Quando eu desfocar os meus olhos das coisas terrenas, da provisão terrena, e começar a focar nas coisas que vêm do alto, eu vou começar a enxergar tudo aquilo que Deus já me deu. Quando eu parar de olhar para as coisas que estão acontecendo ao meu redor, para a dificuldade que está à minha volta, e começar a olhar para o poder de Deus, eu vou começar a entender que de fato Ele já me deu tudo aquilo que eu preciso, que Ele já me deu tudo aquilo que eu desejo, que os meus sonhos em algum lugar eles já se tornaram realidade, que eu simplesmente preciso entrar neste lugar. Quem está entendendo isso, diga amém. O Senhor Ele já te abençoou, querido. Deus Ele já te deu os teus sonhos. O seu projeto para 2018 ele já aconteceu. A tua família transformada para 2018 já aconteceu. A tua libertação para 2018 ele já aconteceu. A tua prosperidade ela já aconteceu. Mas pastor, aonde está que eu não estou vendo? É isso que a gente vai tratar aqui hoje. Que para que nós possamos entrar neste lugar da provisão de Deus, para que nós possamos nos aprofundar em conhecimento de Deus e começarmos a tomar posse de tudo isso que o Senhor já nos abençoou, nós precisamos tomar algumas atitudes, nós precisamos tomar algumas decisões, porque a Bíblia diz assim, que os carnais, eles não conseguem discernir ou entender as coisas espirituais. Talvez aqui no nosso meio poucas pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Já começou, aí no teu coração você já começou, eu sabia que ia chegar nesse ponto. Talvez aí na tua mente você já começou, eu sabia que eu ia ter que fazer alguma coisa, que eu ia ter que agir de alguma forma para entrar no sobrenatural, para alcançar as coisas espirituais, porque lá está a minha bênção. Mas talvez tem pessoas que o que esse cara está falando? Não estou entendendo nada. Como assim eu tenho que sair daqui para entrar no espiritual? Eu tenho que morrer, virar espírito? Porque a Bíblia diz assim, que aquele que é da carne entende somente as coisas da carne,
Aquele que é carnal, ele não consegue entender ou discernir as coisas espirituais, mas aqueles que são espirituais, ele discerne aquilo que vem do alto, ele consegue entender aquilo que vem de Deus para a sua vida. Então, para que eu consiga entrar no plano espiritual de Deus, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso parar de andar segundo a minha carne. O que quer dizer andar segundo a minha carne? Andar segundo a carne é você viver conforme os teus pensamentos terrenos ainda. É você ainda caminhar na pequenez da nossa mente. É a gente ainda caminhar pelos conselhos que as pessoas nos deram acerca de tal assunto. É a gente ainda olhar para a nossa família e querer reger a nossa casa de acordo com os conselhos do nosso pai ou da nossa mãe. E é o que nós ministramos aqui outro dia, que a palavra do Senhor, ela é o nosso manual de instruções. Então, a partir do momento que eu começo a andar com Deus, a partir do momento que eu começo a caminhar com o Senhor, eu preciso me transformar naquilo que a palavra diz que eu preciso ser. Como assim, pastor? Nós lemos aqui dizendo: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem deseja viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui? Vocês desejam caminhar nesse ano vivendo toda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Diga glória a Deus. Mas para que isso aconteça, para que eu possa viver a vontade de Deus, o que eu preciso fazer? Deixar a minha vontade de lado. É ou não é assim? A palavra diz assim: andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo, não diz isso? É possível você e o teu esposo, ou você e a tua esposa, caminhar e ter um casamento feliz, abençoado, ter sucesso nas decisões, ter prosperidade em tudo que faz, se você pensa de um jeito e ela pensa de outro? Tem como? Se você tem uma opinião formada a respeito de uma coisa e ele uma opinião formada a respeito dessa outra opinião a respeito dessa mesma coisa, vai ter sucesso? Não vai. Por quê? Porque vai ficar cada um puxando para um lado e ninguém vai sair do lugar. Mentira, uma hora sai, cai cada um para um lado, porque uma hora a corda arrebenta. Mas não vai ter sucesso, não vai prosperar. A mesma coisa, queridos, é a nossa caminhada com Deus. A palavra do Senhor diz que nós, igreja, nós somos o quê? A noiva de Cristo. Diga: eu sou a noiva de Jesus. E Ele vai vir buscar a gente para casar com a gente. Vai vir buscar para casar. E outro dia a gente estava conversando a respeito disso, de relacionamento. E nós estávamos falando assim que o divórcio, ele começa lá no namoro. O divórcio de um casamento de 30, 20, 50 anos, ele começou lá no namoro. É que o casal foi ignorando os sinais e deu no que deu. Construiu toda uma casa, todo um império, mas ignorou os sinais que desde lá do namoro foi dando. E aí de repente a gente olha, de vez em quando, e a pastora, a gente fica indignado. A gente vê lá na internet algum conhecido, alguém que estava lá com 30 anos, pessoa já de idade, lá com seus 60 anos, que vai e larga do esposo. Fala: como pode isso? O negócio é que foi caminhando longe um do outro, distante um do outro, que as ideias foi ficando tão insuportáveis que já não conseguia mais imaginar morrer ao lado dessa pessoa. E a Bíblia diz que o nosso caminhar com Cristo é um relacionamento. Nós estamos num noivado de Cristo. Diga assim: eu sou a noiva de Cristo. Então, se eu hoje ignorar os sinais de um possível divórcio, lá no final da minha vida, o divórcio vai ser a minha separação eterna do noivo. Eu vou para o inferno. Diga assim: se eu ignorar os sinais, o divórcio vai resultar na minha vida sendo lançada no inferno. É bom, eu mando repetir isso aqui, porque tem gente que tem medo de falar do inferno, é assim você lembra: opa, o inferno existe, né? Nós estamos no noivado, queridos. E se nessa caminhada de encontro com o noivo
os meus pensamentos, as minhas vontades estiverem brigando com a vontade de Deus, não vai dar certo. Você está entendendo isso? Se na minha caminhada de mãos dadas com o noivo está querendo, anda por aqui, filho, vamos andar por aqui, vamos por aqui porque aqui vai dar certo. E aí você está dizendo, não, mas eu quero ir por aqui. O que vai acontecer? O noivo jamais vai ceder à sua vontade, porque ele sabe qual é o melhor caminho. Ele já passou por ele. Você quer saber do teu futuro? Para de procurar nos sites aí de horóscopo. Para de procurar nos conselhos ou não sei o que. Procura em Deus, queridos, porque só Ele já está lá no nosso futuro. Então, se eu hoje ignoro e começo e continuo querendo viver a minha vontade, eu nunca vou viver a vontade de Deus. E automaticamente eu não terei com Ele um relacionamento abençoado. Automaticamente eu não vou viver na minha vida aquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém? O que você quer para a tua vida nesse ano? Qual é a tua vontade para 2018? Qual que é o teu sonho? Isso aí que você quer, pensa aí rapidinho, puxa aí na cabeça. Tem gente que já sofreu tanto que se perguntar para ele, qual que é o teu sonho para esse ano? Ah, pastor, sei lá, o que vier está valendo. Eu fui assim uma época. Uma vez eu e a pastora fomos conversar com o pastor, ele olhou para mim e falou, pastor, qual que é o teu sonho? O que o senhor quer? Rapaz, nem sei, pastor. Eu me encontrei dessa maneira uma vez. Eu nem sei, pastor. Eu, sinceramente, hoje, o que vier tá bom. E aí eu digo mais uma vez aquilo que a gente sempre fala. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer atalho é caminho. E nesses atalhos talvez tenha um buraco te esperando lá na frente. Talvez tenha leão, talvez tenha inimigo. Para quem está perdido nessa vida, qualquer conselho de atalho se torna um caminho valoroso. Porque talvez até hoje você ainda não projetou como que vai ser o teu 2018. Aí aparece um infeliz, um enviado de Satanás e olha para você e fala, esse ano vai ser como todos os outros, você vai ser infeliz. Aí você toma isso como um caminho, chega em dezembro e diz, o meu ano foi infeliz. Por quê? Porque você não parou para se colocar diante de Deus e falar, Deus, eu desejo que o meu ano seja assim, 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 mas que acima de tudo que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Você pode ter certeza, irmão, que você vai chegar no final desse ano, você vai olhar para trás e vai falar, o meu ano, ele foi bom, ele foi perfeito e ele foi agradável. Qual é a tua vontade para esse ano? Qual é o teu sonho para esse ano? Talvez tem gente que já pensou em 1000 coisas, eu mesmo estou desse tipo. É tanto sonho, irmão, que eu vou falar um negócio para você. Tem hora que Deus fala para mim, menos, filho, baixa a bola. É nada, Deus fala, sonha mesmo. Sonha com gosto. Gente, esses dias eu já estava projetando como é que vai ser a nossa igreja, irmão. O nosso templo, redondo, gigante. Pastor, olha para em volta, pastor, olha o tanto de gente. Irmão, se eu olhar para o vento, eu nunca vou semear. Se eu ficar olhando para a circunstância, eu nunca vou pôr uma semente na terra. Eu olho para Deus, porque é dele que vem a vitória. Então eu já estou na planta ali, meu irmão. Eu já estou fazendo a planta da igreja. Você não está entendendo? Porque eu sei quem é o dono dessa obra. Eu sei que se os meus sonhos estiverem ligados com os sonhos dele, se a minha vontade estiver ligada com a vontade dele, nada pode impedir os meus sonhos, nada pode barrar os meus sonhos. E a mesma coisa com você. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem projetos, mas procure alinhar. Pega o prumo, coloca no teu sonho e vê para que lado que ele está pendendo. Se está pendendo mais para o seu ego, mais para você mesmo, do que para exaltar o nome de Deus, realinha, irmão, realinha os teus sonhos com o sonho dele, que você pode ter certeza que vai se tornar realidade. Deus não faz nada nessa vida para que o nome dele não vai sair glorificado no final. Os teus sonhos, que é prazer seu, é alegria sua, se de alguma maneira o nome dele sair glorificado, você pode ter certeza que ele vai realizar. Por mais absurdo que seja, e eu digo que é aí que Deus mais gosta de trabalhar. Deus gosta de realizar sonhos absurdos, porque as pessoas olham e falam, você não é capaz. Como que você conseguiu um negócio desse? Aí você fala, realmente eu não consegui, mas Deus era na minha vida.
Você está entendendo? As pessoas olham para você, é impossível você fazer isso. Diga, graças a Deus. Graças a Deus. Sabe por que graças a Deus, irmãos? Porque a fila do impossível é mais pequena. A fila daquilo que é possível é muito grande. Tem muita gente querendo só o que é possível. Então, se você romper, sair da zona de conforto, sair dessa fila, que você já vai ver tanto que você já vai caminhar lá para frente. Porque é poucas pessoas que têm a ousadia de sonhar o impossível. Você está entendendo isso, irmãos? São poucos os corajosos que têm o sonho de sonhar sonhos impossíveis. Porque é esse que Deus tem prazer de realizar. Essa é a fila que mais anda, porque é o que Deus mais se agrada de realizar. Só que para que a gente possa viver a vontade de Deus, como eu falei, nós precisamos matar a nossa vontade. Por que dentro da igreja, outro dia eu estava pensando, fui orar e falei, Deus, a gente tem pregado só a verdade. Nosso compromisso tem sido com a palavra. A gente não tem florido o teu evangelho, a gente não faz campanha para ganhar dinheiro, a gente prega só a cruz, a gente prega só a palavra. Por que a gente não vê transformação nas pessoas? São poucas as pessoas que a gente vê transformadas. Eu tive esse diálogo com Deus, estou abrindo para você. Mas por que, Deus? Vem muita gente, passa muita gente, mas os que permanecem com a vida transformada são poucos. Por que, Deus? Aí talvez você já pensou, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos? Não, porque isso ainda dependeria só de Deus. Mas é porque Jesus, ele fala assim, ele faz um convite para todos. Ele diz assim, vinde a mim, o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem já se sentiu cansado em algum momento aí? Física, emocional e espiritualmente. Quem já se sentiu cansado assim? Jesus tem alívio para você. Ele tem cura para você. Só que nessa mesma conversa que Jesus diz, vinde a mim todos, aí todo mundo que está cansado, sobrecarregado, fala o quê? Opa, vou lá. Tem cura? Em todo lugar, irmão, que tem uma chance, uma perspectiva, uma esperança de alívio, tem gente, tem aglomeração de pessoas. A prova disso é o boteco. Irmãos, dá uma volta aí na cidade. Dá uma volta aí na cidade, mas não para lá não, tá? Só para você ver. Encontra os botecos mais feios que tem, caindo nos pedaços, com aquelas músicas de xenhenhen, xenhenhen, e fica naquilo ali. Me fala se não tem mais gente do que aqui agora. Abri um na avenida ali, eu esqueci o nome daquela avenida que sai para Buritama. Abriu um negócio ali, irmão, que é gigante o negócio. Você pode passar qualquer dia da semana, tá assim. E pensa num povo bonito. Mas tá assim, um lugar feio. Eu disse, Deus, a gente prepara tudo, tá, vai lá, que é nos improvisos. Eu ainda quero fazer tudo do melhor, mas foi o nosso melhor agora. A gente organiza tudo, Deus, e olha esses lugares. Mas é porque as pessoas estão procurando por um lugar que dê um pequeno alívio para o cansaço dele, e acabam não se importando com o que de fato está sendo oferecido. Porque alívio, irmãos, eu vou contar um negócio para vocês. Alívio para a tua alma, você vai num psicólogo e ele te dá. Ele te dá. Ele vai te receitar. Tem um monte de gente aí que está feliz da vida, que estava depressivo, pensando em se matar, e hoje está bem, porque se curaram com antidepressivo. A medicina está aí, Jesus. Irmãos, em tudo você tem que ver Deus. É Deus na vida dessas pessoas para receitar a medicação certa, e as pessoas estão aí curadas. Vou te falar um negócio, irmão. Alívio para a tua alma você também encontra num copo de cachaça, num cigarro de maconha. Você encontra. Pastor, o senhor está louco? Não, é verdade, irmãos. Alívio, descanso, você encontra numa casa de prostituição. Você não pensa em problema, você está aliviado, você está descansado. Você encontra na tua casa alívio também lá. Qualquer boteco que você for, você vai encontrar um alívio, você não pensa mais nada.
Mas transformação para a tua vida só em Jesus. A transformação, a verdadeira transformação é só em Jesus, irmãos. Porque Jesus, ele faz um convite. Aí o Espírito Santo me levou na Bíblia e me respondeu isso. Por que que muitos vêm, poucos ficam e são transformados? Porque ele diz assim: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele promete isso para todos. Aí todo mundo que quer vem. Só que aí Jesus, ele aperta o negócio. Ele chama, vem todo mundo. Ele lança a rede. Aí vem todo mundo. Aí depois ele aperta. Está todo mundo aqui, está tudo bonito, estão ouvindo a minha palavra, já estão se sentindo mais leves, vocês já estão aí mais light, né? Voltar para casa agora, quem quer. Só que é o porém. Sabe essa paz que vocês estão sentindo aí? Sei, Jesus. Isso aqui eu estou imaginando Jesus falando lá, irmãos. Sabe esse alívio que vocês estão sentindo aí? Sei, é só amostra grátis. Quer viver esse alívio aí na tua vida? Quer viver dia após dia esse alívio aí na tua vida? Quer caminhar de forma aliviada, em paz, sem se importar que o mundo está caindo ao teu redor? Quero. Então, ó, vem após mim. Mas não vem desse jeito não. Toma a tua cruz e me segue. Por que que muitos vêm, mas poucos são transformados? Porque todos querem alívio, mas poucos querem a cruz. Porque todos querem as bênçãos, mas poucos querem negar a si mesmo e carregar a sua cruz. O que é a cruz? Tem gente que nem sabe o que é a cruz. O que é a cruz? Ah, pastor, eu já ouvi crente, irmão, crente velho. Eu vi crente velho. É, pastor, estou aqui nesse casamento, esse homem, essa mulher, é a minha cruz que eu tenho que carregar, né? Ah, pastor, estou aqui, fumei igual uma caipora a vida inteira, agora estou com essa cirrose é cachaça, né? Agora estou com esse câncer, estou com esse negócio aqui, é a minha cruz, né? Nós temos que entender, irmãos, o que é a diferença entre a nossa cruz e a nossa disciplina. A gente tem que entender o que é a nossa cruz e o que é o nosso castigo. Trazer para a gente entender bem. Por quê? Porque a cruz, ela é um sinal daquilo que nós não merecemos, mas que nós temos que carregar para poder tomar posse daquilo que Deus tem lá no final. Como assim? Jesus merecia aquela cruz? Sim ou não? Jesus merecia a cruz? Sim ou não? Mas ele carregou. É ou não é? Por quê? Porque ele queria morrer nela? Não, porque ele estava pensando no prêmio depois da cruz. Ele estava pensando na vitória depois da cruz. A cruz é tudo aquilo que nós não queremos. A cruz é tudo aquilo que nós vamos carregar sobre as nossas costas e que às vezes nós não merecemos, mas que nós temos que carregar. Porque muitas vezes a gente coloca as coisas ruins que acontecem na nossa vida na conta da cruz, e a disciplina. O ladrão estava lá, quantas cruzes? Vou perguntar uma coisa interessante isso. Quantas cruzes tinha lá no monte do Gólgota lá? Quantas cruzes tinham lá? Hã? Quantas cruzes? Apenas uma cruz. Por que apenas uma cruz? Porque só de Jesus era de fato uma cruz. Os outros mereceram estar ali. Jesus não merecia. O ladrão olhou para o outro, um olhou para Jesus, salvou todo mundo, salva a ti mesmo. Desce da cruz, salva a tua vida. Vai, você não é o filho de Deus? Aí o outro olhou e falou assim: filho, o único que merece estar aqui é nós dois. E ele não tem pecado. Nós dois estamos aqui pagando nosso preço, só ele que de fato está na cruz. Então, se você quer, irmão, viver a vontade de Deus, começa a negar o teu próprio eu e começa a viver a cruz de Cristo na sua vida. Cruz quer dizer renúncia. Cruz quer dizer você abrir mão da tua própria vida para viver a vida de Deus. Cruz é você abrir mão das tuas vontades para carregar nas tuas costas a vontade de Deus, que a princípio parece que vai ser a tua morte. A vontade de Deus, a princípio, ela parece que vai ser o teu fim. Eu não vou aguentar, não dou conta. Mas por quê? Porque é uma mudança de hábito. Santificação, irmão, é transformação. Santificação é converter. É você estar andando numa direção, você dá um giro de 180 e ir por outro caminho.
Diga assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Diga: santificação é mudança de comportamento. Eu estou acompanhando a minha esposa, acompanhando assim, sabe? Só pelos olhos, na rotina fitness que ela entrou agora. Eu já tentei 2 vezes acompanhar ela. Ontem eu inventei de novo, irmão. Cheguei no culto aqui, na oração, quase morri. Até agora, pra falar a verdade, minhas coxas estão tremendo. Por que todo mundo, eu vou perguntar uma bobeira. Quem tem a vontade de ser uma pessoa fitness, saudável aqui? Por que você não consegue muitas vezes? Porque exige mudança de hábito, exige disciplina. A gente quer, mas aí me aparece alguém com aquela picanha, com aquela gordura falando: me coma. A gente quer, mas aí aparece alguém: você quer esse pedaço de bolo? Então é uma delícia. Eu faço isso com a minha esposa, né? Eu não colaboro. A gente quer. Quem tem a vontade aqui de orar às 3 horas da madrugada todo dia? Quem tem vontade de ter esse hábito de ter uma vida espiritual e orar de madrugada? Quem tem? 3 horas da manhã. Por que não ora? Porque a gente acorda. Ô Jesus, 3 horas da manhã. Amanhã a gente conversa, tá? Vira pro canto e vai dormir de novo. Chega aquele cansaço que remontoa. Por que a gente não consegue? Porque tem que ter uma mudança no nosso hábito. Para a gente viver as coisas espirituais, querida, a gente precisa parar de viver as coisas carnais. Para a gente começar a viver a vontade de Deus, a gente tem que parar de viver a nossa própria vontade. Você está entendendo isso? Eu preparei aqui uma mensagem e eu já vi que eu estou na introdução ainda. Eu ia falar aqui sobre o rei Ezequias. Eu vou entrar só para pincelar, não vou nem abrir. Não, eu vou abrir só para a gente ler o texto. Abre aí, 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 28. Deixa eu ver se é 28. Segunda Crônicas, verso 28 mesmo. 28. Versículo 27. Segunda Crônicas, está lá no Velho Testamento, capítulo 28, no verso 27, diz assim: descansou Acás com os seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 29, verso 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Isso tem a ver com a nossa vida, pastor. Depois eu acredito que quinta-feira eu quero voltar nessa mensagem, a gente não estender hoje. Só quero entrar aqui em algo para você. A Bíblia nos diz que Ezequias era filho de quem? Filho de Acás. Verso 27 diz: e Ezequias, seu filho, filho de Acás, reinou em seu lugar. E aí no verso 2 do capítulo 29 diz: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai.
Por que a Bíblia chama, dá um nó na cabeça da gente se a gente lê sem buscar um conhecimento? Peraí, a ideologia de gênero já existia naquela época? O homem tinha 2 pais, é isso? O Ezequias era filho de Acais e era filho de Davi? Como que é esse negócio? A Bíblia diz que Acais, irmão, depois você vai pegar na tua Bíblia, que eu sei que você ficou curioso para conhecer a história de Acais, porque todo mundo lê Bíblia demais, pastor João. Decora. No verso 28, no capítulo 28, vai contar um pouco da trajetória, vai fazer um resumo ali da história do Acais. E a Bíblia diz que tudo que era mal perante os olhos do Senhor, Acais realizou. Adorou imagens, fez culto a deuses pagãos. Tudo que era mal perante o Senhor, Acais fez. Ele foi um homem tão mau, tão ruim, que nem depois de morto passou a ser bom. Porque tem gente que é assim, a pessoa foi ruim a vida inteira, mas na hora que morre, tadinho, era tão bom. Não é assim? O Acais não, ele foi ruim a vida inteira, que mesmo depois que morreu, a Bíblia diz que ele não foi sepultado junto com os demais reis de Israel. Foi sepultado separado, para não ter reclamação. E olha que morto nem reclama. Mas aí a Bíblia diz que Ezequias, quando ele começou a reinar com 25 anos de idade, só com 25 anos já tem noção do que é da vida. Já viu muita coisa, já viu qual foi o legado que o pai deixou para ele. A Bíblia diz que quando ele assume o reinado, o que ele faz? Ele restaurou o templo, ele restaurou o culto ao Senhor, ele celebrou a Páscoa, ele derrubou todos os postes ídolos, acabou com todas as imagens de escultura. Ele trouxe o povo de volta à adoração ao Senhor. Ele trouxe Deus de volta para o centro do culto, como o cabeça do povo. E aí a Bíblia diz assim, que Ezequias fez perante o Senhor tudo que era bom, segundo fez Davi seu pai. Porque o que a palavra do Senhor está falando aqui é sobre legado. A gente sempre comenta isso. Qual é o legado que você como cristão quer deixar para o teu filho? Qual é o legado que você como cristão quer deixar para o irmão que está começando na caminhada cristã? Para essa pessoa que você está tentando ganhar para Jesus, para essa pessoa que você está falando de Deus para ele? Qual é o legado, a tua história, o teu testemunho? Qual é o testemunho que você vai passar para ele? O que você, na sua caminhada cristã, vai passar para as outras pessoas? E nós temos que falar aqui, queridos, que antes de você apresentar Jesus para as pessoas, chamar as pessoas para vir até Jesus, você tem que se apresentar para elas como filho de Jesus, como um discípulo de Jesus, como um seguidor de Jesus. Antes de você falar para alguém, vamos lá na minha igreja, Jesus vai mudar a tua história, a pessoa tem que ver a história na tua vida sendo transformada. A pessoa tem que mudar o teu caráter sendo transformado. Porque senão como que nós vamos falar que Jesus cura, liberta, restaura, se a gente não está vivendo isso? Como que eu vou viver uma vida, ainda que eu possa talvez estar com a vida destruída, mas como que eu vou falar para alguém que Jesus é bom se eu não tenho fé? Se eu não tenho aquela esperança, que a pessoa olha para você e fala, mas a tua vida está tudo ruim aí. Está ruim, mas com Deus vai tudo bem. Tenho fé que amanhã vai melhorar. A pessoa tem que querer essa fé, tem que querer essa intimidade com Deus, que nós precisamos ter. O Acais, ele deixou para o filho dele um legado de idolatria, de prostituição espiritual. Ele deixou para ele um legado de derrota, um legado de uma caminhada sem Deus. E o que o Ezequias fez? Ezequias olhou, analisou a história, falou: meu pai foi o pior rei que já passou por essa terra. Ele me deixou o pior reinado sobre essa terra. Mas eu tenho como inspiração Davi, que foi o melhor. Eu tenho como inspiração Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Ele estava andando no mesmo caminho do pai. Ele estava andando na mesma entoada do pai. Estava seguindo os passos do pai, porque o pai era a autoridade. O pai morreu, agora ele é a autoridade. Então peraí, eu vou fazer o inverso. Eu vou voltar, vou fazer o que Apocalipse vai dizer lá na frente.
arrepende, volte às primeiras obras e pratica elas. Ezequias, ele tinha uma opção: ou ele seguia aquilo que já tinha sido deixado na mão dele, ou ele jogava tudo aquilo fora e voltava do zero, caminhando uma caminhada de sucesso. E na nossa vida tem que ser assim, irmãos. Se você quer viver uma vida abençoada, se você quer que de fato a oração que a gente vai fazer daqui a pouco, profetizando um ano abençoado, um ano de céus abertos na sua vida, seja realidade, nós precisamos começar a mudar a nossa forma de pensar. Precisamos começar a converter a nossa forma de pensar. O Ezequias, ele fez aquilo que Davi, ele ensinou lá no Salmo 1. O que o Salmo 1 vai dizer lá? Umas bem-aventuranças ali. Davi, ele diz assim: bem-aventurado. Cadê? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ezequias parou e falou: o quê? Eu vou seguir o conselho do meu pai? Quero para perto de mim gente que vai me agregar vida. Como que você vai parar de fumar se você só anda junto com fumantes? Como que você vai parar de beber se você só anda com pessoas que bebem? Como que você vai parar de olhar pornografia, como parar de trair se você só anda com pessoas que fazem isso? Como que você vai parar de mentir se você só anda no meio de mentirosos? Como que você vai parar de fazer algumas coisas se você só vive no convívio de pessoas que vivem fazendo isso e que não está nem aí com nada? Carregar a cruz, irmãos, é você deixar aquilo que te agrada. Talvez se afastar de algumas amizades, não absorver pensamentos de maledicência, de negativismo. Quer viver uma vida abençoada? Começa a caminhar com pessoas que agregam em você. Só vou falar um primeiro passo, um primeiro ponto: mude os seus referenciais. Diga comigo: para viver a vontade de Deus, diga: eu preciso mudar os meus referenciais. Eu preciso mudar as minhas influências. Amém? Quer ser abençoado no teu trabalho? Procure alguém que te inspire a fazer o melhor trabalho lá. É vendedor? Procure um bom vendedor e se inspire nele. É administrador de uma empresa? Tem uma empresa? Procure alguém que teve sucesso na vida e se inspire nele. Mas quer um conselho? Analisa como que essa pessoa teve sucesso. Se foi com falcatruas, esquece. Procura encontrar pessoas que se inspiraram em Jesus para administrar a sua empresa. Procura pessoas que se inspiraram na palavra para ser bom no que eles fazem. Mude os seus referenciais para que você possa ser bom, para que você possa alcançar o sucesso que você deseja. Talvez a tua influência, o teu referencial foi teu pai e tua mãe até hoje. Analisa a fundo como que terminou a carreira deles, ou como que eles estão hoje. Porque se você olhar e você falar: eu quero estar assim na minha velhice, então segue. Agora, se você olhar e falar assim: olha, eles viveram bem, adquiriram muita coisa, mas eu não quero estar assim na minha velhice, não. Então volta para a palavra, irmão. Volta para a Bíblia. Mude aquilo que tem influenciado você. Como eu sempre digo, nós temos que ser influenciadores e não apenas influenciados. E isso começa a partir daquilo que nos influencia primeiro. Amém? Começa a analisar bem o caminho que você está caminhando até aqui. Porque se talvez você está caminhando por um caminho de derrota, dezembro, o que te espera é mais derrota. Se até aqui o teu caminho foi de fracasso, de derrota, faça uma conversão. Busque em Deus qual é o caminho que você tem que caminhar.
E com certeza lá no final vai ser um caminho de bênção no nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé que eu quero orar por você.